temos atualmente a transação como uma nova forma de regularização de dívidas tributárias em âmbito federal. Nas normas que tratam da transação, uma das possibilidades para a celebração desses acordos é mediante a publicação de edital, e nesse vídeo trazemos justamente isso. Na página da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional foi disponibilizada essa notícia que a gente está vendo aqui, com informações do edital com propostas para adesão à transação tributária na dívida ativa de pequeno valor, assim considerada aquela que observa o teto de 60 salários mínimos. Isso por inscrição. Vai haver uma entrada facilitada e descontos que podem chegar a 50% do valor total. Nesse sentido, houve a publicação do edital 16 de 2020, sendo que a modalidade vai estar disponível para adesão lá no portal Regularize até 29 de dezembro de 2020. As dívidas precisam estar inscritas há mais de um ano, sem constar a notação atual de suspensão de exigibilidade ou de garantia. Também vão estar aptos para transação os débitos com exigibilidade suspensa por decisão judicial. Vai abranger também os débitos do Simples, mas com vedação para débitos do FGTS, nessa transação aqui que a gente está verificando, e também multas criminais. Ela vai permitir que a entrada referente a 5% do total das inscrições selecionadas, sem descontos, seja parcelada em até 5 meses, sendo o pagamento do saldo restante parcelado em até 7 meses com desconto de 50% sobre o valor total, até 36 meses com desconto de 40% do valor total e até 55 meses com desconto de 30% sobre o valor total. O valor da parcela não pode ser inferior a R$100, seja para pessoa física ou para pessoa jurídica. Quem já teve inscrição parcelada ou possui parcelamento ativo, desde que solicite a desistência do parcelamento, também vai poder aderir à proposta de transação. Nesses casos, a transação será um reparcelamento, então a entrada será equivalente a 10% do valor total dos débitos transacionados. Para a adesão, é necessário acessar o portal Regularize e selecionar o serviço Negociação de Dívida, acessar o CISPAR e clicar no menu Adesão, opção Transação. No caso de débitos suspensos por decisão judicial, será preciso apresentar requerimento de adesão à transação perante a unidade da Procuradoria do domicílio tributário do contribuinte, e no caso de pessoa jurídica, esse domicílio é o da matriz. Formalizado o acordo, o contribuinte tem 60 dias para apresentar na mesma unidade cópia do pedido de desistência da ação ou do recurso apresentado em juízo sob pena de rescisão do acordo. Aqui a gente tem acesso ao edital, onde ele vai trazer todas as informações respectivas para a adesão a essa transação. Ele traz primeiramente os critérios para elegibilidade dos débitos. São elegíveis à transação por adesão no contencioso tributário de pequeno valor relativo ao processo de cobrança na dívida ativa, débitos de pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte, inscritos em dívida ativa, e aqui aquela questão que a gente comentou de que tem que ser igual ou inferior a 60 salários mínimos. Considerados isoladamente as inscrições na Procuradoria referentes ao INSS, as inscrições do Simples Nacional e as demais inscrições em natureza tributária dentro da Procuradoria. Estão abrangidos pelas modalidades de transação por adesão previstas neste edital os débitos inscritos em dívida ativa há mais de um ano, como a gente mencionou, sem anotação atual de suspensão de exigibilidade ou garantia, ou cuja exigibilidade esteja suspensa nos termos do artigo 151, incisos 5º e 6º do Código Tributário Nacional. O detalhe é que ele menciona contencioso tributário de pequeno valor. Contencioso é quando a empresa está se defendendo de alguma cobrança do fisco, é quando há uma disputa sobre determinado débito. Ele traz na sequência as modalidades propostas, a questão do desconto de 50% que a gente mencionou, a redução de 40% ou de 30%, a parcela mínima de R$100, traz a questão da desistência de parcelamento, ou ainda da ação judicial, sendo que nesse último caso tem que renunciar ao direito no qual se funda a ação. No caso de inscrições, objeto de parcelamento atual ou rescindido, o valor da entrada ele vai ser de 10%, naquela questão que a gente mencionou no início, de que se trata de um reparcelamento. Então, a entrada é de 10%. A norma traz também os compromissos e as obrigações do devedor em sintonia com a legislação de regência da transação, traz os procedimentos para adesão, que como a gente já mencionou, vai ser feito lá no portal Regularize, selecionando o serviço Negociação de Dívida. O devedor ele vai poder combinar, caso disponível, uma ou mais modalidades previstas, de forma a transacionar todos os débitos elegíveis. Traz também no item 5 os detalhes da consolidação do acordo de transação e do pagamento das parcelas.
é mencionado que o valor da entrada vai ser calculado sobre o valor total das inscrições selecionadas para cada modalidade, sem descontos, e deve ser pago em até 5 parcelas mensais. Tem que haver, obviamente, o pagamento da primeira parcela da entrada, que deve ser feito até o último dia útil do mês do requerimento de adesão. E as demais parcelas da entrada devem ser pagas até o último dia útil dos meses subsequentes ao mês de vencimento da parcela anterior. Terminou de pagar a entrada, começa a pagar as demais parcelas, também no último dia útil do mês subsequente à última parcela paga. O valor das parcelas, inclusive a parcela mínima, deve ser acrescida de juros Selic, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e 1% no mês do pagamento. O pagamento da primeira parcela deve ser feito exclusivamente com o documento de arrecadação emitido lá no Regularize, e o pagamento das demais parcelas deve ser efetuado também com o documento emitido no Regularize, ou mediante agendamento de débito em conta corrente indicado pelo devedor. O edital também traz regras específicas para adesão à transação relativas às inscrições com anotação de suspensão de exigibilidade por decisão judicial. A gente tem aqui todos os detalhes. No item 7, o prazo para adesão, que como a gente mencionou no início, é 29 de dezembro de 2020. O documento também detalha as hipóteses de rescisão da transação, como, por exemplo, a falta de pagamento de 3 parcelas consecutivas ou de 6 alternadas, e o descumprimento das obrigações com o FGTS. Incidindo alguma dessas hipóteses de rescisão, o devedor vai ser notificado, vai ter conhecimento das razões determinantes da rescisão, pode regularizar o vício, se for o caso, ou apresentar impugnação, ambos no prazo de 30 dias. Se a transação for rescindida, vai implicar o afastamento dos benefícios concedidos e a cobrança integral das dívidas, deduzidos os valores pagos, e autorizará a retomada do curso da cobrança dos créditos, com a execução das garantias prestadas e prática dos demais atos executórios do crédito, judiciais ou extrajudiciais.